Bom dia, gente. Chegamos ao nosso terceiro dia de encontro e vamos passar a palavra para o Renato, que já é conhecido de vocês, que vai continuar dando a contribuição dele junto com a Andrea sobre a visão lá do Ministério da Economia e, enfim, a experiência deles com a parte de compras. Depois a gente vai passar para a Carolina, que vem falar um pouquinho de integridade lá pela controladoria, e o Vitor Ximenes, que vai chegar em seguida e vai dar uma contribuição muito importante para vocês sobre minutas padronizadas da AGU. É algo bastante útil e bastante importante para facilitar a vida de vocês no dia a dia, no trabalho de contratação, tá? Renato, toca o barco. Saudações a todos. Galera, bom dia, tá? De novo uma satisfação estar aqui. Danilo, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu já estive aqui a semana passada, né? Eu acabei substituindo o Cristiano, secretário de gestão do Ministério da Economia. E na semana passada, eu e a Andrea, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre a agenda normativa prevista aí para esse ano. Hoje o tema, né, que a gente foi convidado é o planejamento de compras. Tá? Então a gente vai bater um papo aí bastante expedito sobre o tema. E eu vou dizer bastante expedito até porque 10 horas, realmente assim, a minha carruagem vira abóbora, né? Eu tenho que sair voado, já tem um evento aí hoje na Confederação Nacional dos Municípios, estão todos convidados, o evento é hoje e amanhã, é chamado Desafio Mais Brasil, aproveito aqui para fazer a divulgação, em que está sendo lançada uma plataforma, chama Plataforma Mais Brasil, que vai ser o novo nome do Siconv. Tá? O Siconv passa a se chamar Plataforma Mais Brasil como marca hoje. E vai passar a abarcar outras transferências voluntárias que não convênios, contatos de repasse. Eu acho que, teoricamente, eu não conheço todos aqui, tem várias caras conhecidas, né? Mas eu acredito que, pelo menos uma parcela significativa de vocês trabalhe com licitações e contratos. E aí eu digo, às vezes a gente fica muito aqui nesse mundinho nosso de Esplanada, de Brasília. E a gente tem duas opções para conhecer um pouco mais de como são as compras no Brasil. Ou a gente pega, feito o André vai contar um pouquinho da experiência até de ontem, né? O André ontem estava em Teresina, aí para ver na ponta como está sendo o planejamento de compras. Até eu tô ansioso para ouvir um pouquinho do relato dela aqui daqui a pouco. Ou a gente tem essa disponibilidade, que é complicado no dia a dia de trabalho, ou de repente a gente usa uma oportunidade dessa, que vai ter um monte de município, tem 8 prefeitos lá, cidades pequenas, né, que a gente consegue ver a ponta, e as dificuldades que eles têm, né, no mundo real, de fazer uma licitação com pouquíssima estrutura, sem gestão por competência, sem conhecer normas, às vezes, e aí a gente tem uma noção maior do que é realmente o Brasil. Então vale a pena passar lá, tá? Façam isso. Eu acho que vai agregar valor. Galera, planejamento de compras, né? Planejamento de compras dá para a gente falar 30 minutos ou dá para a gente falar um semestre, né? Então a gente tem que escolher aqui um recorte mais adequado. Em termos de governança de compras, eu poderia identificar que tem 3 elementos básicos quando a gente fala de planejamento de compras. O primeiro deles é o PLS, no nível macro, né? O Plano de Logística Sustentável. Já no nível assim, um pouquinho mais desdobrado, mas ainda no nível macro, a gente pode ter o chamado Planejamento Estratégico de Compras, que aí é uma coisa, de repente, do interregno maior, uns 4 anos e por aí vai. E tem o que foi objeto da IN1, que a equipe da Andrea, que está aqui representada, tá? Tem uma satisfação enorme. Não vem com essa cara de vergonha para mim, não. Tá? Eu queria até aqui, por gentileza, equipe da Andrea Ache, de pé 1, 2, por favor. Isso aqui eu acho que é uma satisfação enorme para mim, poder... E realmente, assim, eu sei que tá todo mundo, né? Assim, acabou de chegar, tá acordando ainda. Essa galera que tá de pé aqui é a galera que... junto com a André, lógico, capitaneada pelo André, é a galera que toca normas aí no Ministério da Economia. Eu sempre quis ver, assim, quando eu não era do Ministério da Economia, eu tinha uma curiosidade doida, assim, quem são essas cabeças pensantes que fazem as INs, que fazem os decretos? É isso aqui, ó.
Tá? Então, quem pensou que tinha, de repente, assim, 100 pessoas fazendo decretos, lamento, né? Mas, assim, não tem 100 pessoas. Não tem um departamento com 50 pessoas, assim, né? Super. Assim, não, cara. Mas são super-heróis aqui que fazem. Gente, obrigado. Merece salva de palmas? Merece, merece. Merece sim. Então, isso aí eu acho que tira um pouco até da assimetria de informação entre vocês. Fala assim, cara, mas afinal, quem são esses caras? São eles, cara. São eles aí, né, que num esforço muito bacana, muito, acho que ponderado aí com a maestria da Andrea, conseguem fazer muita coisa, tá? E uma coisa que eles fizeram aqui foi a IN1, a revisão da IN1. A IN1 é que versa sobre o plano anual de contratações. E essa equipe que teve a maturidade muito, talvez aí, rara da gente ver, de elaborar uma revisão normativa. Tá? Então teve a IN1 2018, não era uma norma muito bacana, a meu ver. Tá? O custo-benefício dela não era legal. E essa equipe teve a maturidade de falar assim, cara, vamos rever isso aí. E, para mim, a IN1 2019, ela é uma norma operacionalizável. Isso aí eu acho que é a principal coisa. Tá? Mas eu queria começar por outra abordagem aqui primeiro. Tá? Quais são os grandes instrumentos de planejamento governamental que a gente tem? Um de cada vez. LOA, LDO e PPA. Esses são os 3 instrumentos de planejamento governamental realmente que a gente tem como base. Quem diz isso? Constituição. Está lá. E qual que é o grande problema que a gente tem, eu vejo? Paralelamente à LOA, à LDO e ao PPA, todo mundo criou uma porrada de instrumentos de planejamento que não conversam com a LOA, com o PPA e com a LDO. Não conversam em termos orçamentários e não conversam em termos temporais. Eu vou dar um exemplo. PDTI. PDTI é um instrumentário de TI que, em geral, você vai ver quais são os projetos, quais são as demandas de TI que você tem para um ano seguinte. Em geral, o PDTI, ele é construído quando? Logicamente, depende da organização em termos de Brasil. Mas eu diria assim, julho, agosto, em geral, era, né, por aí que faziam o PDTI. Só que em agosto, você já mandou os seus insumos para a lei orçamentária. Então, como que você está fazendo um PDTI e vendo as suas demandas eventuais de storage, nuvem, um monte de coisa, se você já mandou seu insumo para o LOA? É um contrassenso. Então, o que acontece? A grande parte da governança que nós fazemos no dia a dia e que impinge custo, é muito difícil você ter uma governança, um esforço de governança que não vai demandar custo. Estão descasados com o ciclo orçamentário. Quando a gente... Eu era diretor de compras da Câmara até 3 semanas. Quando a gente implantou o plano anual de compras, veio o pessoal da informática e falou, Renato, você está acabando com a minha governança. Aí eu falei, a sua governança é que está acabando com o ciclo orçamentário. O plano anual de compras, ele vem a resgatar justamente o quê? A lógica do PAC, né, da LOA, da LDO e do PPA. E justamente quando a gente pega e implanta isso daí, a gente acaba, né, mesclando muito e mexendo muito com cultura. E aí vem aquele negócio, né? Cultura parece que é tipo Curupira, né? É um ente folclórico, ninguém sabe como lidar, pouca gente viu, e tudo que está errado, fala assim, é cultura. Isso é cultura, tá? E aí, só que cultura, galera, cultura tem dois componentes, valores e práticas. Se você desmistifica isso, cara, aí você para de colocar desculpa em termos de cultura. Alguém aqui, em termos de valor, acha ruim planejar? Não, planejar é bom. Então, em valor já está assimilado pela cultura. O problema são as práticas. Então, se você começar a ver cultura como práticas, aí realmente muda. Quais são as práticas? É você fazer um plano anual de compras agora. É uma prática que tem que ser assimilada pela organização. Então, você desmistifica a cultura. Tá? Quando você pega aí agora, e eu digo para vocês, em termos de plano anual de contratações, agora, teoricamente, todas as OASGs aí, nível federal, estão fazendo. Logicamente, você tem um isomorfismo, uma cópia, né? Quando a gente joga a IN, os níveis estaduais e municipais, André, né? Eles acabam copiando, né, André?
acaba convalidando, tem gente que pega, né, se for da IN5, até que copiou tudinho, e aí acaba convalidando. Tem, logicamente, Paraná, DF e Minas Gerais pegaram a IN5, né, ipsis literis e simplesmente, ó, vale aqui também. Então, você tem esse movimento aí de inovação. Só que quando você pega e joga isso aí a primeira vez, eu digo para vocês, lamento para quem tem aquela esperança infundada, o plano de compras do ano que vem, que está sendo elaborado agora, tende a ser uma porcaria. Pô, Renato, mas é o tijolinho no muro. Mas tende a ser uma porcaria, porque os órgãos não sabem, vão achar que é para colocar qualquer coisa, né? Vão fazer isso aí. E vão colocar, de repente tem aqueles órgãos, né, que você abre assim, ó, está aberto o PGC para colocar tudo. Aí vem um negócio chamado síndrome do shopping center, né? Aí todo mundo fala, eu quero, cara, por um monte de coisa e por aí vai. Aí de repente tem assim, quer ver o que vai acontecer? Você pega e vai colocar lá assim, está aberta a minha demanda, assim, todo mundo pode colocar a demanda. Vai até março, vai, eu coloco lá. Aí vão colocar tanta coisa, vai fechar, empacotar e mandar. Aí, de repente, o plano de compras de um órgão pequeno vai ter 500 processos diferentes. Só que o órgão consegue só processar no máximo 150 por ano. E aí? Aí você vai ter um plano enorme, você não consegue escoar esse plano. E você vai virar 2020 como? Com um enorme passivo de plano que não foi escoado, não foi atendido. E aí? É maturidade de cada um. E aí que eu vejo o seguinte, não achem, eventualmente, que uma norma centralizada aqui por essa equipe diminuta, ela vai resolver o Brasil. Não vai. E eu acho que a equipe aqui é muito madura nisso. Quem tem que amadurecer? O resto do Brasil. O resto do Brasil tem que amadurecer nisso aí. Por quê? Essa norma, ela teve uma inteligência tal que o quê? Ela se restringiu ao que a gente tinha que normatizar, mas relegou as diversas UASGs à tarefa de elas próprias fazerem a sua governança. Porque a gente não pode chegar para o órgão e falar assim, ó, você tem que fazer assim, tem que passar para tal cara, tem que passar... Não, cada unidade tem que fazer isso daí. Só que quando você mexe com as práticas internas de cada órgão, você está mexendo no trabalho deles. E quando você mexe no trabalho e fala assim, ó, tem que fazer assim, teoricamente, e de um jeito velado, você está chamando o órgão de incompetente. E tá. E fala assim, pô, mas por que você está chamando o órgão de incompetente? Diga para mim, tá? Vocês conhecem algum órgão que tem um bom plano anual de compras? Eu desconheço. Eu realmente desconheço. E, no fundo, a gente faz um plano anual de compras e tem essa norma por força do TCU. O TCU, que em 2013 começou a falar, ó, aquele perfil Gov Aquisições, aqueles decretos lá 2622, 2328, começou a falar, tem que fazer um plano de compras. Por quê? Porque ninguém fez. Aí o TCU entrou na área de gestão, normal, não é incumbência constitucional, né, legal do órgão, mas ele entrou nessa área e não vai sair. Por quê? Porque a gente acabou nós, gestores, dando um vácuo de poder a ele, que ele acabou entrando. Então, se em 2007 ele falava assim, galerinha, planeja suas compras. Agora não. Faça um plano anual de aquisições, faça coluna 1 isso, coluna 2 isso, coluna 3 isso, publique na internet, chancelado pela autoridade máxima. Tá? E aí tem que cumprir. Então, no fundo, a IN1 deu forma a um comando do TCU, reverberado por TCS e TCMs. Então, beleza, já falei da norma, etc. Mas agora é hora da gente ver um pouquinho como que está sendo feito essa enorme... Eu diria assim, vai ter inovações esse ano em compras? Muitas. Falei a semana passada. O decreto do pregão vai ser revogado. O decreto do registro de preço tende a ser revogado. Tá? Vai ter, de repente, uma coisa em termos de governança, que vai ir, talvez o PL de licitações novo seja, tá? Eu diria que, talvez, rivalizando com uma nova lei de licitações, a grande inovação que a gente está vivendo em compras públicas esse ano é realmente a IN1. E aí, para contar um pouquinho como que a ponta está vendo isso, inclusive fora aqui de Brasília, eu queria ouvir um pouquinho da Andréa. Como que foi a tua experiência ontem lá, né? Lá em Teresina. Bom dia a todos.
Ele sempre me coloca para falar improviso. Já sou péssima, imagina improviso, né? Bom, eu estive lá ontem e eu posso falar que eu vou aplicar uma palavra aqui, que é um aculturamento hoje, né? O PAC hoje é um aculturamento. A gente está desidratando uma cultura que não tem hoje, a gente não tem, a casa nossa não tem, de planejar, de tudo, e vê uma resistência nisso, né? E a resistência vem, ou o sistema é ruim, ou a norma é ruim, e o fato é, a norma ruim, o sistema ruim, eu não planejo bem, né? E aí eu comecei a ver, assim, todo mundo reclamando, aí eu falei o que o Renato disse, a norma não resolve tudo, né? E esse vácuo de poder que o tribunal entrou na gestão nossa foi porque a gente também não fez isso, né? Exemplo é que nós ficamos 20 anos sem fazer pelo menos uma revisão dos valores da 8666. Foi feito agora o ano passado, né? Então a gente começa a ver que o que a gente não faz, alguém vem e faz. E hoje a gente é obrigado a fazer. E lá um estado, eu pensei que era pequeno, não tinha a dimensão que ele era, me surpreendi, né? O pessoal assim, você sabia que era assim? A universidade é um mundo absurdo, 3 vezes uma UNB aqui, e a gente está lidando com Esplanada, nós estamos lidando com Teresina, né? Eles têm um universo, assim, uma gramatura de problemas grandes, só que eu vi que o problema é gestão interna mesmo, não é questão de ter uma norma ou ter um sistema. Aí eles estavam reclamando que todo mundo estava pedindo, cada lugar estava pedindo, vou dar um exemplo simples, reagente. Aí eles tiveram 100 pedidos de reagente de vários polos. Aí a questão do que é gestão. Por que não organiza um requisitante para ter 100 reagentes, né? Então eles estavam tendo vários pedidos, como ele falou, de shopping center. Isso chama organização operacional interna. E não é uma norma que vai resolver, eu não tenho como ver essa dimensão de realidade de cada unidade, universidade, agência reguladora, autarquia, fundação, a gente não tem como de fazer isso. E a gente está tentando ir, né, vai aos estados, municípios, e a gente vê assim, que a gente vive num mundo Alice mesmo, porque a Esplanada a gente vê que assim, as pessoas estudam, as pessoas têm outra visão, tem mais pessoal, tem mais recurso. E a gente vê que lá não tem recurso humano também, como a gente não tem. Só que a gestão é mal administrada. E a gente tem que ver como é que está fazendo isso. E a discussão foi em torno mais de resistência do que de tentar resolver. Aí eu falei assim para eles, né, me ajudem, porque eu tenho que entender. E a dificuldade é realmente ter uma norma interna de quem são os requisitantes, de quem são... Então, a dificuldade não é só minha, não é só de vocês, e o planejamento, eu vou fazer uma fala aqui, já existia de 97, no decreto 2271, dizia, você tem que fazer o plano de trabalho. E nunca foi feito isso. Para serviços tem, na 866 tinha, a gente nunca fez. E aonde o tribunal vai, aonde a gente deixou de fazer. E aí me perguntaram, vai mudar? Pode ser que a norma mude, ela já mudou uma vez, a gente está aprendendo junto, eu estou aprendendo junto, a gente a norma não é estanque, pode ser que tenha que mudar outro ano. O Renato veio e já falou, André, isso aqui não estava bom, vamos rever. Aí eu brinquei, falei assim, como a gente faz? Revoga, não foi assim que a gente falou? Aí foi assim, revoga-se, vamos revogar. A IN é para exatamente isso. Então eu vi uma realidade com dificuldade, um mundo completamente diferente do que eu vivo hoje, né, do que a gente vive, eles também estão com dificuldade, mas a gente tem que aprender junto, né? Então eu fui lá a me colocar à disposição deles, né? E aí a resistência chama o quê? O aculturamento. É desidratar uma cultura que existe hoje para eu reidratar uma cultura de planejar. Eu fui fazer exatamente isso lá. Por isso que eu estou aplicando essa palavra aqui. Eu tive todo um trabalho de aculturamento. Como é que eu destruo uma cultura que eles tinham de pulverizar as compras? Quando eu fui ver a realidade deles, pulverizavam tudo. Eles estavam vendo assim, eles não conseguem enxergar a quantidade de WASG de compra deles, as replicações de mesmas licitações. Vou dar um exemplo que a gente sofreu aqui e eles estão sofrendo lá. Tem 20 WASGs. E o que acontecia? Aí uma WASG licitava aqui e a mesma WASG da mesma unidade da UG deles era carona deles. É admissível isso, gente? Você não tem um planejamento de saber que a mesma unidade administrativa faz a mesma licitação? Então ele era carona de uma WASG deles.
Então, ou você planeja, ou então a administração é péssima nisso. E aí eu estava mostrando todos esses desenhos, esses recortes que o Plano Anual de Contratação vai trazendo ao longo do tempo. Realmente vai ser uma porcaria esse ano mesmo. É um passinho que a gente está dando. Vai ter que rever, vai ter que tirar, refazer. E agora, mas vai evitar o quê? Que uma unidade orçamentária única, vamos dar o exemplo MEC, faça uma licitação e as UASGs embaixo seja carona de uma mesma UASG. Não tem cabimento isso. É falta de planejamento. Então, isso a gente é um passo a passo que a gente vai fazendo. Difícil? É, para todos. Né? É a mesma coisa, gastar cartão de crédito, você tem que planejar. Quando está cheio o cartão, você faz o quê? Não compro mais. E o exemplo é esse. Então, a gente está fazendo hoje um aculturamento administrativo. Desidratar o que é a cultura passada para colocar uma cultura agora. Se a gente não fizer, alguém vai mandar fazer. Eu falo para a minha equipe, sempre eles sabem. Quando a gente não faz, alguém vem para a gente e faz. Então, a gente tem que continuar fazendo, porque alguém vai mandar fazer. Eu prefiro eu fazer interno do que eu vir um órgão de controle. Assim, André, você não fez. O exemplo foi mudar o 866 os valores. São 20 anos sem mudar valor. E a gente teve que fazer, tem que mudar, tem que mudar. Então, a gente é empurrado a fazer, difícil. Então, é melhor que a gente comece a rever a casa. Eu acho que é isso. Então, os estados estão com um problema, a gente está sofrendo junto, a gente está tentando chegar na ponta. É um trabalho esse ano, né, com os estados, tudo. O Renato está muito otimista com essa parte de pegar os pregões para os estados, tudo. Então, a gente está nesse passo aí. E é ensinar, e a gente aprender, apanhar, rever, e essa revisão a gente vai aprendendo junto. E o que eu acho, assim, o que eu tenho 9 anos lá, não tem nada na vida sem esforço, né? Não há nada fácil. Até para nascer é difícil, você tem que nascer, aprender a andar, não é assim? A gente nasce para aprender a andar, é difícil, você não lembra mais. Você anda assim, sentadinho, depois anda de 4, depois começa a levantar, se segura, tudo é esforço. Eu não conheci nada na minha vida que foi fácil. Então, planejar é difícil também, porque você tem que planejar e tem que ver se tem dinheiro ainda. Né? E evitar replicações. Como é que um MEC tem 20 UASGs e cada UASG faz uma licitação? Não tem lógica administrativa nisso e não há recurso financeiro que supra isso. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso, tá bom? Obrigada, viu, gente? Agora, para perguntar. Eu sou Vitória do Banco Central. Obrigada pela resposta. O fato do Plano Anual de Contratação ser por UASG, isso não dificulta essa visualização institucional? Porque, por exemplo, o Banco Central tem 10 UASG e cada UASG tem que fazer seu PAC, né? Bom, vou responder. Isso é sistêmico, né? Então, a gente está agora vendo o sistema nasceu pequeno, foi o que a gente conseguiu de entregar, né? Por todo um plano aí. Vai ser feito agora um redesenho para que você tenha essa visão sistêmica mesmo das UASGs todas. Agora não deu porque a gente não conseguiu linkar com o CIORG, mas a gente vai fazer uma outra tecnologia para que o órgão enxergue o G, o ASG embaixo, e você faça um arranha-céu aqui, você possa ver as replicações de pedidos mesmo. Por que eu tenho que fazer uma licitação aqui se eu posso fazer uma única dentro de uma única UASG só? Tá bom? Uma outra pergunta. Porque o sistema, vou explicar, foi feito por que isso? Lá me perguntaram isso. A gente montou o sistema de acordo com o sistema de compras. Todo o sistema de compra é por UASG e por item. Se fosse para ser fácil, a gente conseguia uma planilha Excel e todo mundo colocava, eu quero comprar madeira, caneta, papel e virava uma tabela Excel. E como é que você uniformiza o procedimento visual, né? E visual de gestão? Com o meu sistema de compras, eu compro por item e o ASG, que tem unidade orçamentária, que é considerada com autonomia de compra, onde eu tenho um destaque orçamentário. Então, ela tem autonomia de compra, então ela vai estar ali. A UG pode enxergar isso, aí eu vou ver lá, quantas UASGs eu tenho? 20. Então, está replicando os pedidos, então eu vou fazer como? Eu vou unir uma compra só. E a ideia é entregar essa evolução aí. Não vai ser por CIORG mais, vai ser uma tecnologia que eu não entendo disso, me desculpem, tá? Eu posso fazer mais uma pergunta? Deve, Em relação à TI, eu vi que o sistema foi adaptado para fazer demandas de TI específicas. Em algum momento vai ligar com o PDTI ou vai se tornar uma coisa só, né? A intenção, inclusive, teve até essa semana, né? Tem alguns órgãos que falam assim, não tem mais sentido fazer um PDTI, já que você está levantando as suas demandas já preliminarmente ao PAC. E é isso que eu falei quase no começo, né?
eu gostei muito, acho que foi do Ministério da Economia mesmo, né? Foi lá no âmbito, falou assim, a gente não vai fazer mais PDTI, porque já vai estar dentro aí do PGC. E isso daí eu acho que, cara, é amadurecimento total, entendeu? Porque você vai pegar aqueles outros instrumentos de governança fora e vai ter que casar isso aí com o ciclo orçamentário. Então eu vejo que isso é uma tendência. Nem que você coloque assim, comandos mestres de demanda para o PGC e eventualmente possa depois só desdobrar isso aí em projetos num PDTI. Mais maduro, aí depois. Um link, né? Só complementando a primeira pergunta, André esclareceu muito aqui. A lógica de WASG é porque o WASG que executa o orçamento e o PGC seria insumo para o orçamento, mas eu confesso que ficou muito minudente. Essa interface aí precisa dar uma azeitada melhor, tá? Galera, eu vou ter um outro enfoque aqui, porque assim, falar tecnicamente do PGC e do PAC não dá para a gente esgotar isso aí em 20 minutos. E, cara, nunca seria isso aí. Primeiro, foi feito um workshop na ENAP aí em janeiro desse ano. Tá no YouTube. Tá? Foram aí 3 horas quase de palestra. Cara, a gente falou tudo que tinha quase para falar sobre o PGC. Entra no canal da ENAP, no YouTube, e tá lá. Ou, eventualmente, tendo alguma dúvida disso aí, manda um e-mail pra gente, tá? E a gente devolve aí o link. Eu vou pegar e vou falar um outro aspecto que é muito pouco abordado, né? O PGC e o plano de compras, que é um aspecto de economia comportamental. E aí eu vejo o seguinte, tecnicamente, cara, o PGC, o PAC, cara, não tem muito o que dizer. Tem que ser feito, pode ter alguma variação, é por WASG, não é por UG, mas tem que ser feito. Qual que é a dificuldade de implementação disso aí? Política. É política interna às organizações. O poder que vai, né, ver. Se dentro da organização tiver um baita patrocínio para isso aí, conseguir implementar, isso vai para frente. Se for um esforço unilateral da equipe de compras, não vai para frente. Ponto, tá? E aí tem uma coisa também humana. Perguntinha para vocês. Vocês têm 2 opções aqui, tá? Eu poderia dar meia barra de chocolate top, assim, Lindt, aqueles chocolates assim, né, Godiva, chocolate sensacional, agora, ou uma barra inteira daqui a uma semana. O que vocês escolhem? Cara, tem gente que fica com vergonha, né? Assim, tem gente que tá de... Mas eu diria, estatisticamente, grande parte das pessoas diria meia barra agora. Por quê? Tá? Cara, porque a gente tem essa demanda aí de, assim, o prazer imediato. Agora eu vou mudar a pergunta. Eu posso dar meia barra de chocolate para vocês daqui a um ano. Ou uma barra daqui a um ano e uma semana. O que vocês escolhem? A barra inteira, né? Porque, cara, eu esperei um ano, né? Um ano e uma semana. O que a gente tem dessa simples provocação? No longo prazo, a gente é top. No curto prazo, a gente se lasca, né? E aí que se fala para o seu gestor, assim, olha, eu quero implantar um plano de compras aqui. Quando? Daqui a um ano. Vamos fazer. Daqui a um ano. Cara, nem sei se eu vou estar aqui com um ano, vamos fazer. Agora se fala, vamos implementar isso aí agora. Opa. No longo prazo, os gestores são top. No curto prazo, o que a gente exige, aí é mais complicado. E a gente tem tendências comportamentais, às vezes, que não são das mais bacanas, né? A gente tem tendências comportamentais e tem que ver. O ser humano, de modo geral, ele não se dá bem com uma boa gestão. Ele tende a ter um comportamento entrópico. Nossa, coisa feia. O ser humano, de modo geral, inclusive, é naturalmente corrupto. Fala, caramba, tô na AGU, né? Aqui. E falando que o ser humano é corrupto, ele é. E é uma coisa que a gente tem que ter noção de que quando a gente força top-down, tem que fazer um PGC, a gente está indo contra uma lógica cultural, inclusive brasileira. Aí fala, pô, como que ele falou que o ser humano é corrupto? Tem um cara sensacional. Em vez de pôr no YouTube, assim, Jennifer, essas coisas assim, cara, coloca no YouTube, assim, um cara chamado Dan Ariely. Esse cara é fodástico, esse cara. Esse cara aí é um dos top 5 economistas comportamentais do mundo. Ele fez uma experiência, sempre conto isso aí porque eu acho bacana até. A gente começa a ter outra visão da organização. Ele fez várias experiências na década passada, uma delas viralizou.
que foi o seguinte, ele pegava numa sala assim, né? E pegava pra galera e falava assim, ó, eu vou aplicar uma questão, 20 questõezinhas simples de matemática. É melhor que falar falando de compras, não contar história, né? Contar história é bom. 20 questõezinhas simples de matemática e falava o seguinte, ó, o número de questões que você acertar, eu vou dar $1 por questão. Então o cara podia ganhar no máximo $20. Eram questões simples, todo mundo conseguiria fazer no tempo, só que o cara dava só 5 minutos. E em 5 minutos ninguém ia conseguir resolver todas. Tá? Aí ele pegava, aplicava, né, o teste, contava o tempo e falava assim, galera, acabou, lápis na mesa, divulgava o gabarito, cada um contava a sua, e aí ele chamava, falava assim, ó, pode chegar. E aí que tinha o lance, chegava, ia lá no cantinho da sala, pegava a folhinha de questão e põe numa fragmentadora de papel. A prova. Aí vinha pra cá e falava pra ele assim, ó, quantas questões você acertou? E você podia falar quantas quisesse. De 1 a 20, é lógico, né? Porque isso não tem sentido, né? Aí falou assim, acertei tanta. Era só com base na confiança. Aí pegava, acertei 15. Pegava $15, dava, o cara ia embora, acabou. Era base na confiança. Mas o experimento não era honesto. Por quê? Porque a fragmentadora estava manipulada. O cara colocava lá, só cortava as bodinhas do papel. Assim, só as bodinhas, deixava. Teste lá. Esse teste foi aplicado a 40 mil pessoas em vários países. Até na Suécia, sabe? Esse país que a gente acha que ninguém mente, sabe? A gente acha assim, a Suécia... Alguém vai mentir na Suíça? Cara, não. Dinamarca, mas foi aplicado lá também. 70% mentiu. 28 mil pessoas mentiram. Outro resultado, mentiram por pouco. A média de acertos real foram 4. A média declarada de acerto foram 6. Dos 40 mil, só 20 mentiram muito. Tipo, errou todos e falou que acertou 20. Tipo, cara de pau, assim, né? Mas a média, 70%, vamos dizer assim, mentiu pouco, por 2. E aí os grandes trapaceiros, eles deram um rombo na banca aí de $400. Os pequenos trapaceiros, a corrupção pequenininha, deu um rombo na banca de $56 mil. Então, tem algumas coisas aí. E aí vem, qual que é a grande jogada que de repente se liga com o plano de compras? Se eu estou mentindo, acertei 4, mas disse que eu acertei 6, cara, eu convivo bem com isso. É a mentira pequenininha, né? Eu consigo falar isso e sair com a minha autoimagem preservada. Como tem muito gestor que fala assim, para que planejar? Não precisa planejar. E sai com a autoimagem dele tranquilaça. Tá? Agora, imagine se ele falasse, acertou só 4 e fala assim, acertei 7. Não, aí é pecado. Mas até 6, isso aí vai. Teve variações muito impressionantes isso aí. Pelo menos assim, vai chegar em casa hoje, dá para contar essas experiências para alguém, né? É maior sucesso. Tá maior sucesso isso aí. Variações da experiência. Chegou numa sala também, e falava pra galera, antes de começar o teste, mesmo teste, todo mundo escreve num papel os 10 mandamentos. Aí todo mundo escrevia no papel. Tudo bem, ele falou assim que ninguém acertou os 10, né? Mandamentos, ninguém lembrava dos 10, mas criaram, assim, mandamentos novos, assim, muito bacanas, entendeu? Assim. E depois mandava fazer o teste. Ninguém trapaceou. Por quê? Porque você sabe que os mandamentos, mesmo quem é ateu, sabe que os mandamentos têm a ver com moralidade. E quando você lembra e traz à baila aspectos de moralidade, as pessoas tendem a ter um comportamento mais probo. A mesma coisa eu acho que vai em termos de cultura. Então, se você tem na moral da organização, se você relembra na moral da organização, o quê? O LIMP, aqueles princípios da administração pública. E tá lá, num papelzinho na parede, né? Relação de agência com o cidadão, não sei o quê. Por mais babaca que possa parecer, cara, isso aí tende a melhorar as práticas, inclusive de planejamento. Foi no MIT, universidade top lá, né, de Michigan. E aí, antes de aplicar o teste, falou assim, ó, todo mundo tinha que assinar um papelzinho desse aqui, e falou assim, ó, eu vou fazer um teste que está submetido de acordo com as regras de conduta do MIT. Todo mundo assinou. Ninguém trapaceou. O MIT não tem regra de conduta. Mas é a mesma coisa dos mandamentos. Quando você traz a baila, mas tem coisas piores. Aí foge um pouquinho do plano de compras, né?
Tem mais duas coisinhas que eu vou contar aqui. Ele pegou numa cidade, tem duas universidades que são rivais em Princeton, né? Uma é a própria Universidade de Princeton e outra chamada de Carnegie Mellon. São universidades rivais. E aí ele ia numa universidade e aplicava o teste. Só que contratado tinha um ator no meio. Aí o ator, ele pegava e levantava assim, tipo, começou o teste, 1 minuto depois ele falava assim, acabei. Todo mundo ficava, eu fico puto com aquele cara que acaba a prova rápido, sabe? Quando eu demoro pra caramba. Aí fala assim, acabei. Aí todo mundo olhava pro cara, aí ele chegava aqui, colocava lá, quantos que você acertou? 20. Aí pagava 20 e ia embora. O que acontece? Se ele estava em Princeton e o cara estava com um moletomzinho de Princeton, a corrupção ia às alturas. Por quê? É um cara do meio, que está lá, tem os valores aqui, comunga os valores. Então a corrupção bombava. Agora, se ele estava com um moletomzinho da rival e fazia isso, a corrupção zerava. Porque eu falo assim, esse cara é da rival, ele tem valores que eu não tenho. Então tem que ver na organização, se a organização ela tem na cultura dela valores como cada área é um bairro separado, cada WASG fala por si, eu privilegio a autonomia do gestor em detrimento das demais. O plano de compras não vai para frente, não. Não vai. Você tem que trazer outro tipo de valor. Tá? Tem uma outra coisa que aí eu não consigo fazer link com o plano de compras, mas a história é bacana. Tá? E a história, uma história, né? Tá acabando aqui meu tempo. Teve um experimento que esse cara fez também. Ele chegava nos cafés, uns cafezinhos em Boston. O cara acordava, né? Ia lá antes de entrar no trabalho, ia tomar um cafezinho lá. Sabe aquele tempo, que a gente não tem tempo para nada hoje em dia, né? Sabe aquele tempo que você reserva no seu dia, só para ter um tempo você com você mesmo, lendo um jornalzinho? Aí o cara sentava tudo, aí ele chegava. Ele ou a equipe dele falava assim, dá licença, eu posso fazer um teste com você? Aí você assim, não, assim, ó, é super rápido, é uma enquete que a gente vai fazer, e pela sua participação eu pago, tipo assim, $20, $10. Aí você fala, pô, paga meu café, né? Aí você, tudo bem. Aí fazia lá a enquete, 5 minutos, eu falei assim, eu vou deixar aqui, 5 minutos depois eu volto. Aí deixava e fazia, só que antes ele falava o seguinte, né, o pesquisador, tem um recibo nesse envelope aqui, depois você só assina o recibo que eu preciso prestar contas na universidade. E aí ele pegava, dava o envelope com dinheiro depois e falava assim, ó, ia dar $10, só que no envelope tinha 20. Aí, grupo de controle, né, metade assinou que recebeu $10, embolsou os 20 e foi embora. Metade não, falou assim, ó, tá errado e devolveu. Beleza. Mas aí o que acontece? Teve uma variação da pesquisa. Chegava o cara e eu chegava para você, assim, meu amigo, fala assim, meu irmão, olha só, posso fazer a pesquisa com você? Você meio de saco cheio, eu vou te pagar, opa, pera aí um pouquinho. Aí eu fingia que tocou um telefone para mim. E falava assim, João, fala João, beleza, meu irmão? Pera aí. Não, pode ser uma pizza hoje à noite. Não, vai ser bacana. Mussarela. E eu tomando seu tempo. E você lá ouvindo minha conversa, pessoal, né? Não, pode ser. 1 minutinho de conversa. Você ia ficar feliz? Eu já atrapalhei você. E você no meio querendo tomar café da manhã e eu ainda te sugando com uma conversa pessoal, né? Aí beleza, tal, desligava e aplicava o teste. 90% roubou o dinheiro. Por quê? Vingança. E aí vem. É quase como se roubar o dinheiro fosse para repor um karma imediato, entendeu? Assim, e vai. E aí vocês têm que ter noção, e aí qual que é, para fechar aqui, qual que é a conclusão desse cara? A corrupção, ela é humana, é um comportamento humano. Se a gente pega o referencial do TCU, que fala sobre corrupção, uma das coisas que tem lá do triângulo da corrupção é o quê? O próprio indivíduo, ele roubar de alguma forma e sair bem com a autoimagem. Por quê? Porque eu roubei o dinheiro dele para me vingar, porque o cara ficou falando sobre pizza no telefone. E aí eu saio com uma autoimagem preservada. E vale isso muito para o plano de compras. Vale muito. Se a organização se vê, agora no nível médio de organização, se vê continuando sem planejamento, com a cultura intocada, e tudo bem, a vida que segue, o plano não vai para frente.
Por mais que a gente queira fazer uma política top-down, tem que haver uma mudança cultural, feito a Andrea falou, para a própria organização ver, ó, se eu continuar sem planejamento, isso aí acaba ferindo um pouco a autoimagem, porque é dever da administração ser eficiente. Enquanto não tiver essa mudança de chave, e essa mudança de chave vem como? Com a cúpula. Não rola. Nossa, que quanta historinha bacana, etc. Vamos para a realidade? Câmara dos Deputados, de onde eu fui diretor. Plano de compras 2016. Desde 2016. A cúpula da Câmara, até o ano passado, não havia comprado a lógica do plano de compras. Ou seja, a área de compras ficou patinando. E não foi. Agora parece que estão comprando mais a ideia. Mas enquanto o prefeito, o desembargador, o presidente do tribunal não vier uma política aqui, não vai. E quer saber como quase, eu tenho certeza que o plano de compras do ano que vem não vai ser bom? Ele seria bom se já tivesse tendo um patrocínio para internamente nos órgãos estar sendo executado um baita de um plano de comunicação. E aí eu vejo assim, do que eu tenho conversado com os órgãos, quase nenhum órgão está executando um plano de comunicação dando os prazos. Olha, requisitante, até a semana que vem para me encaminhar as demandas. Olha, então está sendo uma coisa que não foi assimilada culturalmente pela organização, que ainda acaba não ferindo a sua autoimagem quando se perpetua na falta de planejamento. Tá? É uma mudança cultural. Cada órgão e cada indivíduo tem que entrar nessa para os negócios ir para frente. Não é uma norma que vai mudar isso aí. Não tem mais nada para falar. Sério, esgotei tudo. Até historinha eu contei aqui. Tá? Galera, alguma pergunta? Enquanto ela não pergunta, deixa eu só fazer uma ponderação, Renato. Eu acho que talvez eu tenha uma abordagem diferente em relação a você. Eu acredito que, por mais que existam testes de comportamento e que isso possa comprovar que a corrupção é uma coisa humana, eu acredito que na administração pública a gente peca e a gente acaba se colocando numa situação de corrupção ou de ineficiência, menos por isso e mais por falta disso que André e vocês estão tentando fazer, que é essa mudança cultural. Eu entendo que a gestão ela é responsável por traçar esse tipo de iniciativa e traçar suas prioridades. Agora, eu acredito que a maioria das pessoas querem trabalhar com segurança, elas querem trabalhar com planejamento, mas a maioria delas nunca foi incentivada em relação a isso. Então, vocês vão soltar uma portaria, enfim, disciplinando o planejamento de compras e dando todos esses passos que vocês estão imaginando, mas eu acho que esse tipo de iniciativa que a Andrea fez de ir lá e procurar entender e esclarecer, isso é mais importante até do que a própria norma, porque a gente traçando orientações, a gente consegue avançar um pouco, mas estando lá, ouvindo as pessoas e mostrando como é importante trabalhar com planejamento, a gente não vai estar só evitando a corrupção. Eu percebo que muitas vezes se deixa de gastar um dinheiro que existe porque não tem planejamento. Com toda essa questão de contingenciamento orçamentário, o que acontece não há planejamento, a gente vai gastando, vai comprando, e no final do ano aparece um dinheiro a mais, geralmente, porque se descontingencia esse valor, e o dinheiro acaba ficando parado. Então, assim, eu acho que as pessoas querem trabalhar com planejamento. Para elas é melhor fazer dessa forma. Agora, não será uma portaria ou não será uma iniciativa específica que vai fazer com que essa cultura seja alterada. É necessário essa doutrinação presencial e premiação de boas iniciativas, mostrando, olá, o Ministério tal está trabalhando com um planejamento muito bom. Vamos propagar esse tipo de iniciativa, vamos premiar, vamos apontar aquele ministério como um ministério que tem trabalhado de forma correta, porque isso vai gerando uma competição positiva e a cultura ela vai se estabelecendo ao pouco. Talvez não num governo de 4 anos, talvez não num ano, mas isso precisa ser plantado dessa forma, na minha visão. Sim, eu vou destoar um pouquinho, né? Até um aspecto que não deu para abordar aqui.
E aí é o seguinte, a gente fala pouco de poder em organização, porque poder é uma coisa que ninguém quer falar, porque quem fala de poder parece que é uma coisa meio suja, né? Quando você fala poder, parece que você é ambicioso, e tem que ser falado. Você tem uma coisa chamada status quo. O status quo interessa a alguns na organização e desinteressa a outros. Você tem que fazer a pergunta, a quem que interessa, em termos políticos, o caos na organização? Porque interessa. Isso realmente interessa. Você tem um estamento, que em geral é o baba-ovo da cúpula, que esse cara interessa o caos, porque esse cara, ele é herói. E quando você tem governança, você não tem heróis. A governança assume o lugar do herói. E como que esse cara é herói? Porque esse cara, ele pega aquele processo da condução emergencial que já venceu há 2 dias, põe debaixo do braço, entra na sala do desembargador, que é aquela coisa assim, parece que, né, aquele templo sagrado que ninguém mais entra, aí ele entra e pega uma assinatura retroativa de 2 dias atrás e safa tudo. Esse cara sai assim, eu consegui, sabe assim, aquela coisinha dourada. Esse cara não interessa fazer um planejamento de compras. Porque se você planeja as compras e tem tudo no prazo, você tira poder dele. Eu diria que realmente, talvez na nossa gestão aqui intermediária, né, para baixo, interessa muito as compras. Mas você tem uma camada, em geral, mais complicada, que se você colocar todos os instrumentos de governança, você vai tirar poder deles e você vai alterar o status quo. E, historicamente, não só em organização, né, governamental ou não governamental, pode ser em qualquer tipo de organização. As de controle total, né, pode ser presídio, pode ser igreja, pode ser não sei o quê. Você mexeu no status quo, inovação. É só ver qualquer literatura de empreendedorismo. Vai ter gente que vai ser tocada em poder e você vai ter que ter o agente de inovação empreendedor tendo que, na iniciativa dele, lidar bem com a distribuição de capital poder lá dentro. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ver nesse sentido. Então, todas as iniciativas de inovação, de empreendedorismo, como a IN1, ela vai resvalar sempre em poder interno. Mas eu diria, eu concordo com você, num nível da organização para baixo, que quer realmente melhorar o status quo. Mas tem uma galerinha do mal lá, né? Até digo, você quer estudar mais isso aí? Dá uma boa olhada de como que foi o Rio de Janeiro nos últimos 5 anos. Você vai entender bem que lá, como era, com 10, 15 membros da Assembleia Legislativa presos, TCE lá, né, preso, governador preso. Pergunta para aquela galera lá, que tinha uma influência enorme, ela e a entourage dela, se interessava ter um plano de compras. Não interessava não, né? A eles não. Bom dia, Adriana Corrêa, do Instituto Federal de Brasília. Essa é uma pergunta bem pontual operacional com relação à pesquisa de preço no PGC. Eu estava, inclusive, nesse evento que teve lá na INAF, eu e minha equipe aqui. Muito, já ouvimos várias vezes os vídeos. E a pergunta seria essa, com relação... As pessoas perguntam muito, essa pesquisa de preço tem que imprimir, tem que guardar, ela é obrigatória? Olha só, na IN1 de 2018, né, foi uma coisa que a equipe trouxe até para mim. Estava lá que seria com base no painel de preços. E a equipe trouxe uma coisa que tinha passado despercebido até, que é o seguinte: se é com base no painel de preços, por exemplo, você vai ter um preço já baixo, que é final de licitação. Só que você vai comprar, de repente, em novembro do ano que vem. Então, 2 coisas, né? Tem que ser um preço que não... Assim, por exemplo, eu olho lá no mercado. Internet mesmo, fala assim, ó, saco de cimento, comprando a R$25, chutando. Se eu colocar R$25 de estimativa, eu vou pedir menos orçamento, não vou ter para executar o ano que vem. Coloca um percentual a mais, vê quanto variou, cara, coloca assim, R$30, saco de cimento. Vai lá, sem estresse, não precisa formalizar a pesquisa, é um custo-benefício que não se traduz, tudo bem? Mas tem um problema. Qual o problema? Que a gente vai ver. Você vai ter que publicar, depois a gente vai ter que publicar o plano de compras. E se você coloca, de repente, eu vou comprar R$180 mil em televisão, você vai ter um controle societal. Se você majora muito o preço unitário, depois o preço final fica maior, tá? É um valor ainda sujo. Sujo quer dizer, é poluído esse valor. Quando que você vai ter uma noção real desse preço? Quando você fizer o processo especificamente e fizer uma estimativa em planilha, tá? Então, só toma noção para, de repente, você não colocar assim, saco de cimento, R$50. Tem que ter um bom senso, mas descola do valor de licitação hoje. Bom, Renato, André, bom dia.
Tem uma pergunta, né? É claro que tem elementos culturais, né? As nossas práticas que já estão arraigadas, o desperdício do dinheiro público, concordo. Mas eu já fui fiscal de contrato e antes essa responsabilidade ficava muito com o fiscal, né? Eu queria saber se está previsto esse centro de compras, porque pelas regras novas está tendo um compartilhamento das responsabilidades do fiscal com o gestor do contrato. Isso para a gente que já teve sempre o CPF ali, né? Talvez a galerinha do mal, a gente do controle, eu sou da controladoria, a gente vê que a questão da responsabilização e o mapa de risco traz isso muito bem. Quem é o responsável, né? E a gente vê que há uma resistência grande, cultural nossa, da nossa cultura brasileira, de ser responsável, de ter o CPF lá, isso é natural. Então, os gestores, né, ou aquele ser mais invisível que anda nas sombras e resolve tudo, como o Felino falou, agora com o mapa de risco da IN5, né, e claro que isso vai se refletir, aí que eu queria saber, vai estar previsto, porque até então não tem, porque essa equipe de compras que vocês estão falando, pelo que está nas normas, é a equipe de planejamento da contratação, e ela, dependendo de cada demanda, é um pessoal, é outra demanda, e é descentralizado, Renato, como a gente sabe nos órgãos. Então, como que vai ser? Vai ser previsto normatizar mais alguma equipe que vai fazer a gestão do plano anual de compras? Porque até então não tem. Vai ser algum departamento que vai pegar isso daí que já existe ali na área de logística. Eu queria saber se vai ser prevista responsabilidades. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, qualquer coisa você, por favor, devolve, tá? Para mim. A IN1, ela traz o seguinte, ela teve também, aí em 2019, ela tem uma evolução com relação a 2018, porque 2018 não tinha nenhum vínculo com relação à execução do plano. Você concebia o plano, beleza. Mas e na execução dele? Tá? E aí na IN1 2019 tem, quando você for encaminhar um processo para a área de licitações, tá lá, ela vai ter que olhar se aquele item está no plano de compras. Se não tiver no plano de compras, ela vai devolver. Para quem? Para quem encaminhou o processo. E falar assim, para o requisitante, fala assim, requisitante, esse item não está no plano de compras. E aí? Ou você vai ter que justificar muito, porque que não está, isso aí está na IN, né? Justifica porque que não está, não foi previsto, etc. E isso aí, teoricamente, tem que subir, a depender do valor, a depender do aspecto, isso é de governança de cada órgão. Para um comitê, se tiver estrutura, em geral não tem, para um dirigente, para alguém, eu sei que não tem, mas alguém vai ter que arbitrar internamente e falar o seguinte, esse item não estava no plano de compras e não vai ser comprado esse ano. Não, ele não estava, mas é essencial, então ele entra. Tá? Isso é de governança interna de cada órgão. Mas na execução, o que vai acontecer? É o setor de licitações que, recebendo o processo, ele vai ter que ver se estava no plano. Normal, né? Assim, e aí, logicamente, toda obrigação, toda responsabilidade, se ele não olhar isso daí, caberia realmente algum tipo de responsabilização. Normal, responsabilização administrativa, né? Eu respondi a tua pergunta, não? Olha, se no normativo não tiver dando a responsabilidade, isso vai para o mapa de risco, né? E os atores que nós temos na área de licitação... Não, mas a norma dá a responsabilidade. A norma está ostensiva, está claro lá, consignado... Setor de licitações. O setor de licitações, quando receber... Se alguém puder até no celular ver aí, para mim, por favor. Tem que agregar. Tá, porque... Só vou complementar. Ele já faz a seleção do fornecedor. O setor de licitações, ele faz um agregamento e quando for ali, e aí assim, inverteu a lógica e escrevemos assim. Quando você for mandar para o setor de licitações, na data que for a licitação, você tem que fazer com os artefatos da IN5, tanto com a IN4.
Então, a responsabilidade do setor de licitações e o setor da equipe de planejamento está na própria IN1 agora. Então, ela tem que olhar se tinha item lá, se não tem item lá, ela vai ter que fazer o quê? O redimensionamento. Então, o setor de licitações hoje é responsável para fazer a checagem hoje. E não é uma responsabilidade administrativa que vai ser um pare, não é exatamente isso, é para você ter um plano compatível com as compras e com o desembolso. Então, a IN fala exatamente isso. O setor de licitação, ele agrega, ele compatibiliza a demanda, ele manda de volta e depois, quando for para licitar, ele tem que fazer a checagem para saber, esse item está lá? Está bem, porque hoje o sistema não faz, hoje ele não, como é uma palavra que eu vou usar agora, ele não limita a compra, né? Eu posso fazer o pregão amanhã e ele não vai engessar aquilo ali, porque não está linkado a cada item com a compra mesmo. Mas o setor de licitação, antes de abrir a compra, ele vai ter que olhar o planejamento hoje. Não, tudo bem, André, tá? Porque na IN5 tinha reduzido, vamos assim dizer, a atuação do setor de licitações. Tá? Tinha enxugado. Alguns órgãos enxugaram o setor de licitações, porque o planejamento da contratação passou para o demandante. Se quiser participar, participa como membro. Tá? Em outros órgãos também é separado o setor de compras, de aquisições, do setor de licitação, né? Quem faz o planejamento de compras e tal. Então, tudo bem, mas não vem ao caso. É porque, assim, se não for normatizado, essa função ficaria por ordenador de despesa. Porque se não foi planejado... Não é isso. Vou complementar. A IN5 diz assim, quando eu faço o documento de formalização de demanda, eu mando para o setor de licitação e, a depender do objeto, o setor de licitação pode indicar uma pessoa. Exemplo, eu vou contratar um serviço de limpeza. Eu preciso de uma pessoa do setor de licitação? Pode ser que não, para fazer a equipe, que é um serviço simples, que não demanda muito. Agora, se for uma solução para uma universidade, que eu demande que tenha uma pessoa especializada, sim. O setor de licitação vai participar ou não, como gestor de contratos. E é para a formalização da equipe para pensar a licitação. A IN criou um rito para isso. Poderíamos ter engessado? Sim, mas para todo objeto é necessário que ele vá? E isso é uma coisa, é o rito que ele vai ter que cumprir. A outra coisa é eu fazer o plano. O plano anual de contratações, ele tem um rito próprio. Qual é? Eu fazer o meu plano hoje, o setor de licitação vai ter que checar se o objeto está ali, se não estiver, ele vai ter que fazer, e assim funciona. Então, ele é exatamente isso. Então, tem que olhar o que a IN trouxe, ela não está incompatível. O setor de licitação é quando eu vou olhar se o objeto, quando ele mandou já o documento de formalização de demanda para fazer a licitação, ele vai olhar lá, o PAC tem aquilo lá? Tem, ótimo, tá bom? Deixa eu só... Okay. Eu acho que eu acho que eu entendi bem a sua questão, né? Aí tem aqui, artigo 12 da IN. Na execução do PAC, o setor de licitações deverá observar se as demandas a ele encaminhadas constam da listagem do plano vigente. Parágrafo único. As demandas que não constem do PAC incidirão a sua revisão, caso justificadas, observado o disposto no artigo 11. Aí vem mais norma, né? Então, realmente delimitado o ator que tem que ser responsabilizado. E normal, né? O normal quer dizer que não tem que ser responsabilizado, a qual cai a incumbência. Porque, assim, quem que vai, no fundo, vai ter que... A quem interessa que um item, tanto faz o plano, seja comprado? Ao requisitante. Quem tem que zelar para ter o cumprimento do calendário de licitações? Aos setores de licitações. Então, ele se aprimora. Então, tem isso aqui, tá? Valeu. Só para complementar, na conceituação do setor de licitações, a gente colocou que se no órgão houver uma estrutura específica com essa atribuição, né, se for um setor de planejamento ou uma comissão, aí não é competência do setor de licitações. Gente, eu tenho que liberar o Renato aqui e a André, que tem um compromisso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a contribuição e deixar a ponte aberta para a gente ter outras iniciativas aqui, às vezes pensando em aprofundar um tema específico, porque realmente é muita coisa para a gente tratar, mas eu acho que já deu uma visão geral bem interessante para as pessoas. Galera, antes de fechar é o seguinte, para a gente lá, né, para a equipe aqui de normas e para mim, o negócio do plano de compras é prioridade esse ano. Então, caso vocês tenham aí alguma demanda, alguma coisa, se organizem e façam um grupinho e façam assim, a gente quer uma reunião, 1 hora para debater isso aí.
cara, a gente para tudo e vai debater isso com vocês. Só assim, tem que ser uma coisa um pouquinho mais expedita e sintetizada. Ó, tenho essa dúvida. Cara, se organizem e vai lá. A gente tem uma sala de reuniões lá maiorzinha, a gente se organiza, pega alguma coisa e vamos nessa, vamos nessa. Não pensem que, estão lá, cara, vai lá. Estrutura, normal para todo mundo. Vai, se organizem e eventualmente pode ter pontos que a gente pode dar todo o suporte, tá? Tem autoridade aqui, rapaz, é tudo, Davidson. Meu irmão, um abração. Galera, obrigado, a gente vai nessa, viu? Valeu.